A Suíça é única. Consideramos os investidores suíços uns dos mais conservadores do mundo. David, bem-vindo à Dukascópio TV. É sempre um prazer de receber a sua visita no nosso estúdio. Então vamos começar pela questão: qual é o Centro de Construção de Portfólio Durável? E de acordo com as suas pesquisas, quais são as suas descobertas mais reveladoras? O Centro de Construção de Portfólio Durável é algo que cresceu a partir da crise financeira global. No ano 2010, quando os mercados estavam recuperando, nós notamos que o dinheiro não estava voltando para os mercados. Todos estavam ficando de lado e nós queríamos entender por que isso está acontecendo. Então nós começamos a analisar as visões fundamentais que as pessoas têm sobre os riscos. Com o tempo, nós desenvolvemos o programa. Nós consideramos para além dos investidores individuais, de modo para conseguirmos uma visão completa dos mercados de investimento. Uma das coisas que vemos consistentemente e que é surpreendente para nós é que os indivíduos estão experienciando um tempo muito complicado em termos de processar o risco e tomar umas decisões firmes sobre como eles devem gerenciar os seus portfólios. E então, avançando adiante, será que notou algumas tendências especiais na Suíça? Será que os investidores suíços possuem as mesmas preocupações como os das outras partes do mundo? A Suíça é única. Consideramos os investidores suíços uns dos mais conservadores do mundo. Temos feito os estudos no Instituto de Tecnologia e os resultados mostraram que, até à data, eles são os menos aversos ao risco daqueles que temos visto. Mas também depende muito da percepção deles da ideia de risco. Quando você pergunta aos indivíduos como você percebe o risco, primeiramente eles vão lhe responder que eles estão preocupados com a perda dos seus ativos, ou seja, a perda da riqueza. E de facto, os investidores suíços vão nos dizer que eles não estão dispostos a assumir o risco para avançar. Mas o problema é que isso não racionaliza com as suas expectativas para retornos. Podemos observar que os indivíduos da Suíça esperam para obter os retornos por volta de 8,7% acima da inflação. Ou seja, estamos a falar sobre os retornos de 11-12%. A maioria vai preferir a segurança em vez de desempenho do investimento. Para um profissional financeiro, o mais complicado é para ajudar aos investidores a racionalizar esses dois sentidos e realmente entender o facto que, a fim de obter retornos, você tem que assumir o risco. O que você quer dizer com o risco em primeiro lugar? E como isso reflete no portfólio dos investidores, certo? Temos conhecimento que o investimento sempre tem dois lados de uma moeda. Um lado você possui o retorno. Todos entendem o que é o retorno. Podemos vê-lo nas declarações, podemos ver o desempenho da conta durante um ano e existe muita informação sobre isso. Mas o risco é mais complicado. O mesmo não é sempre quantificado e mesmo por isso é desconhecido. Os indivíduos estão sempre lutando para entender qual é o papel de risco nas expectativas dos seus retornos. Nós pensamos que esse é o maior desafio para um profissional financeiro. De acordo com as observações dos profissionais de finanças, o erro principal dos indivíduos são as decisões emocionais. Os financeiros afirmam que primeiro é necessário investigar sobre o risco e os investidores devem assumir o risco, assim como isso é muito importante. Caso não fizer isso, as coisas vão correr mal, o que vai causar um desafio. E desafio será para as pessoas continuarem investindo. Qual é a opinião dos investidores suíços sobre as alternativas? Eu acho que aqui podemos ver uma semelhante confusão que vimos ao redor do tema risco e retorno. Na verdade, os indivíduos necessitam investimentos alternativos. Eles querem ter melhor diversificação do portfólio, eles querem ter a proteção da volatilidade e eles querem ter retornos que não são associados aos mercados amplos. E quando você perguntar-lhes o que eles pensam sobre os investimentos alternativos, muitos vão prover essas necessidades específicas, mas normalmente eles acham que isso é demasiado arriscado e complicado. Na nossa opinião, é muito importante de mudar essa conversa sobre investimentos alternativos, porque muitas vezes a mesma começa por mencionar que um investimento alternativo é um fundo de hedge ou é uma estratégia de equities de longo prazo. Em vez disso, através de uma conversa, poderíamos sugerir os investimentos alternativos a fim de conseguir a gestão de volatilidade ou para ajudar a diversificar
diversificar o portfólio. Então eu acho que a alteração do modo da conversa ajuda a esclarecer essas preocupações que os indivíduos podem ter. E para resumir, vamos dar uma olhada para a geração do milênio. Parece que agora todos estão perseguindo millennials, mas será que eles tornam-se mais atraentes e mais importantes? E qual é a sua opinião sobre a geração do milênio na Suíça? Na verdade, eu diria que os millennials já não são como nós pensamos. Quando falamos sobre millennials, imaginamos uma criança, logo após da escola, que está lutando para encontrar o trabalho e vivendo na casa dos pais. Mas o membro mais velho dessa geração neste ano vai fazer 37 anos. Se pensarmos sobre o paradigma econômico na vida deles, podemos ver que eles compram casas, têm famílias, começam a poupar e têm algum dinheiro em excesso pela primeira vez. Mas o que nós temos visto é que eles são os investidores mais conservadores. Essas são as pessoas que passaram por esse período de crise financeira e eles sabem o que vai acontecer caso se não teremos um bom desempenho do mercado. Aqui na Suíça podemos observar que os retornos dos seus investimentos são ligeiramente mais baixos. Temos conhecimento que 2/3 vão optar a favor da segurança em vez do desempenho. Quando vemos o facto que eles não desejam assumir o risco a fim de obter os retornos mais altos, então nós lidamos com outros indivíduos. Eu acho que o outro aspecto revelador sobre os millennials, podemos ver que eles realmente apreciam a conveniência de examinar todos os seus investimentos no telemóvel. Mas à medida que eles tornam-se mais velhos, a responsabilidade deles é maior e eles querem alguém para definir. Apenas 20% dos millennials dizem que eles preferem um aconselhamento digital em vez do profissional financeiro. Também podemos ver que os millennials valorizam o conselho do profissional financeiro como o seu próprio. Então, mais um aspecto relativamente aos millennials é que provavelmente eles estarão mais envolvidos. Eu acho que eles vão optar por colaborar com uma pessoa em vez de apenas confiar no algoritmo. David, muito obrigado pela sua visita hoje. Foi um prazer. Agradeço pelo convite. É um prazer de estar aqui. Obrigado por assistir. Caso se gostou desta entrevista e gostaria de descobrir mais, volte a clicar na Dukascopy TV.